Mais uma questão de cálculo de medicamentos. Vamos resolver, como de praxe, de duas maneiras. Uma usando raciocínio e outra usando a regra de 3 simples. Vamos ao enunciado. Há uma prescrição de 750 mg de Tylenol, via oral de 12 em 12 horas. A disponibilidade é de comprimidos de paracetamol 500 mg. E aqui a gente já subentende que são 500 mg em cada comprimido. Eu já desenhei alguns comprimidos aqui do lado direito da tela e a gente pode pensar assim. Só nesse primeiro comprimido nós temos 500 mg de paracetamol, conforme indica a disponibilidade. Se a gente considerar a prescrição, que é de 750 mg, ainda vai faltar uma certa quantidade de miligramas de paracetamol, porque 500 é menor do que 750. Mas quanto vai faltar? Se a gente fizer a diferença entre 750 mg e 500 mg, para saber o quanto falta ainda para cumprir a prescrição, nós vamos obter o valor que é de 250 mg. Isso significa que nós vamos ter que usar outra parte de um segundo comprimido. Mas que parte é essa? Porque o comprimido inteiro tem 500 mg. Se a gente for usar os dois comprimidos, 500 e 500, dá 1000 mg. Então a gente não pode usar ele inteiro. Vamos pensar assim. A metade de um comprimido, só a metade, ela tem 500 mg divididas em duas partes, que dá 250 mg. E veja só, exatamente essa quantidade de miligramas de paracetamol que nós precisamos para cumprir a prescrição. Então, um comprimido vai ter 500 miligramas de paracetamol, mais a metade de outro vai juntar 500 com 250, totalizando 750 miligramas de Tylenol. É o que a gente precisa para a prescrição. Então, a quantidade de comprimidos é 1,5. Um comprimido e meio. Mas imagine que você não tenha uma situação tão amigável assim, ou tem outros contextos que não vão ter números tão favoráveis, ou vocês numa situação hipoteticamente mais tensa, em que você esteja inseguro, você não vai querer fazer o cálculo de cabeça para não arriscar perder aqueles pontinhos na prova de concurso, de vestibular, ou na sua avaliação na faculdade, por exemplo. Então, o que você faz? Você pode recorrer à regra de 3 simples, uma vez que essa situação aqui toda está sendo envolvida pelo conceito de proporcionalidade. Onde a gente usou esse conceito aqui no nosso raciocínio? Bom, a gente usou quando pensou que um comprimido tem 500 mg, dois então vão ter o dobro de 500 mg, que dá 1000 mg, ou então a metade de um comprimido tem a metade de 500 mg, que é 250 mg. Esse raciocínio todo já tem implícito nele o conceito de grandezas diretamente proporcionais, que tem a ver com a regra de 3 simples. Então vamos lá montar a regra de 3 simples. Como é que a gente faz mesmo? Numa coluna nós vamos escrever a quantidade em miligramas de Tylenol. E na outra coluna nós vamos escrever a quantidade de comprimidos. Então, por exemplo, a partir da disponibilidade, nós sabemos que um comprimido contém 500 miligramas de paracetamol. Então, eu vou escrever 1 na coluna dos comprimidos e 500 lá na coluna dos miligramas. Na prescrição, nós temos que saber quantos comprimidos nós vamos precisar, ou que frações do comprimido nós vamos precisar para administrar 750 mg de Tylenol. 750 mg eu vou escrever aqui na primeira coluna. E como eu não sei a quantidade de comprimidos,
teoricamente. Não estou lembrando que eu fiz um cálculo ali de 1,5. Haha. Então, eu vou colocar X aqui na quantidade de comprimidos. Aqui eu já comentei com você, mas é de praxe você ter que checar se essas grandezas são diretamente proporcionais, porque ocorre algumas vezes de serem inversamente proporcionais, que não é esse o caso. Por exemplo, se a gente aumentar a quantidade de comprimidos, a gente aumenta a quantidade de miligramas disponíveis proporcionalmente. Como, por exemplo, se a gente considerar 2 comprimidos, nós teremos 1.000 miligramas de paracetamol. Se considerar 10 comprimidos, nós teremos 5.000 miligramas de paracetamol. Isso quer dizer que as grandezas, quantidade de miligramas de paracetamol e quantidade de comprimidos são diretamente proporcionais. E é este fato que permite a gente continuar a resolução da questão fazendo a chamada multiplicação em cruz e igualando as expressões encontradas. 500 a gente multiplica por x, obtendo 500x, e o 750 a gente multiplica por 1. Mais 750 vezes 1 é 750. Então, aqui do lado direito da equação, você já sabe que tem 750. E do lado esquerdo, a gente precisa deixar o x sozinho ali. Mas tem um 500 multiplicando. Se a gente tirar esse 500 que está multiplicando, do outro lado vai ter que aparecer um 500 fazendo a operação inversa, que é dividindo o 750. Pronto. Agora, esse cálculo que vai fornecer para a gente a quantidade de comprimidos. Caso você não lembre como faz esse cálculo, eu vou escrever aqui, ó, 750 dividido por 500. Quantos 500 a gente consegue colocar dentro de 750? 1, porque se for 2, a gente já vai ter 1.000. Então vamos lá, 1 vezes 500 dá 500. Vamos calcular esse primeiro resto aqui, subtraindo 500 de 750. Se a gente for fazer aqui o cálculo, nós teremos 250. Esse é o resto. E a gente não consegue dividir por 500 porque ele é menor. Então o que a gente faz? Coloca uma vírgula lá no quociente e coloca um zero, mudando de 250 para 2.500, aquele valor que estava ali no resto. Agora você tem que dividir 2.500 por 500. Se você comparar aqui o 25 com o 5, você pode já jogar um 5 como tentativa aqui. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25. Puxa, deu 2.500, então o resto vai ser 0. Ou seja, a quantidade de comprimidos que nós vamos precisar para administrar 750 mg de Tylenol é 1,5 comprimidos. 1 comprimido e meio.